Olá pessoal, vamos então agora para a nossa aula do ponto médio, mais especificamente como encontrar as coordenadas do ponto médio de um segmento de reta. Essa é aquela parte da matéria que o pessoal costuma dar aquela relaxada e tal, acha que é muito fácil, muito tranquilo, tal. Mas eu vou mostrar para vocês na sequência como um exercício de ponto médio pode ficar, sim, bem difícil, ok? Então olha só, o que a gente quer encontrar aqui é o seguinte, nós temos aqui em vermelho um segmento de reta, segmento de reta AB. O ponto A tem como coordenadas o 2 e o 3, x igual a 2, y igual a 3, e o B, 10 e 5. O que a gente quer encontrar aqui? O que a gente quer fazer? Nós queremos saber quais são os valores das coordenadas do nosso ponto M. Nesse exercício aqui, se tu fizer um gráficozinho super bonito e tal, tu poderia vir até com uma régua e medir e ver quanto é que é. Porém, imagina lá, se for esse número 10,75, 13,20, sei lá o que, tu não vai conseguir medir, Então a gente precisa de um teorema, alguma coisa aí que nos ajude a encontrar de forma bem fácil como a gente encontra esses pontinhos. Então olha só, a demonstração desse teorema requer bastante tempo, E parte do teorema de Tales, é uma coisa que a gente viu lá na parte da geometria plana, uma parte bem mais teórica. Então nessa aula aqui eu vou fazer uma coisa bem objetiva com vocês, E vamos direto para ver como é que a gente faz isso. Se esse cara aqui é um ponto médio, então isso significa dizer que esse segmento AM é igual a esse segmento MB, certo? AM é igual a MB. E toda a parte da dedução do nosso teorema de Tales vai partir disso daqui. Agora o que a gente vai fazer é basicamente pensar como é que a gente vai chegar em alguma equaçãozinha, alguma coisa para calcular. Nós temos aqui no nosso ponto M duas coordenadas, O xb e o nosso, nosso xm e o nosso ym. É isso que a gente quer encontrar. Como que a gente vai calcular esse xm e como que a gente vai calcular esse ym? Basicamente, gente, o que a gente tem que fazer aqui é uma média aritmética dos pontos vizinhos. Se ele é um ponto médio, o que significa dizer que, basicamente, a coordenada x vai ser uma média das nossas coordenadas aqui do ponto A, do x do A, do x do B. Se tu quiser o y, tu vai ter a média dos nossos valores de y do ponto A, do ponto B. O que isso significa dizer na prática, gente? Que nós vamos calcular o nosso xm fazendo como? Xa mais xb dividido por quem? Dividido por 2. E quem que vai ser o nosso ym? O nosso ym vai ser o nosso ya mais o nosso yb, isso daqui dividido por 2. Basicamente, gente, o que tu tem que fazer é encontrar a média desses dois números, e isso vai te dar os pontinhos. Nesse caso aqui, bem fácil, gente? 2 mais 10, quanto é que vale? Vale 12. Dividido por 2, vale 6. Então, o nosso xm é igual a 6. Quem que é o nosso ym? 5 mais 3 é 8. Dividido por 2, dá 4. Como eu fiz isso daqui usando uma régua, a gente pode até dar uma olhada aqui, Olha só que legal. Olha só que legal. No 0, aqui está o 2, aqui está o 6 perfeitinho. Certo, gente? Então, basicamente, o que a gente tem que fazer é isso aí. Vamos ver um exemplo aqui como é que funciona na prática? Na prática, o que a gente tem que fazer aqui é basicamente aplicar a fórmula. Mas, como eu disse para vocês antes, esses exercícios podem ficar bem difíceis à medida que a gente vai avançando na matéria. Então, olha só, esse exercíciozinho que a gente tem que fazer é determinar o ponto médio de AB nos seguintes casos. No caso 1, caso 2. Vamos lá, então? Vamos lá resolver primeiro o nosso caso 1. Como que a gente calcula o nosso ponto M nesse exercício 1? Nós temos o A, nós temos o B. Primeira coisa, nós vamos calcular o nosso xm. Como é que a gente calcula xm? xa mais xb sobre 2. xa vale 1, xb vale 7, dividido por 2. Como que a gente calcula o nosso ym? Como que nós calculamos o nosso ym? ya mais yb sobre 2. Então, nós temos o 2 mais quem? Mais o menos 2 dividido por 2. Ok? Trocando de caneta, que essa aqui está acabando. Ok? Então tá. Quanto que dá cada um desses exercícios, cada um desses valores? 1 mais 7 dá 8. 8 por 2 dá 4.
Então, o nosso ponto M vai ter x igual a 4. Quanto que vai dar o y? 2 menos 2, 0. 0 por 2 dá 0. Quem que é o nosso ponto médio? 4 e 0. É ou não muito fácil? Sim. Pode ficar mais difícil? Pode, e eu vou mostrar para vocês no primeiro exercício resolvido que a gente fizer. Ok? Promessa. Vamos lá. Número 2. Xm vai ser igual a quanto? xa menos 2, mais xb, que vale 4. Tudo isso dividido por 2. ym, ya vale 3, yb vale 6, dividido por 2. Quanto que vai dar isso daqui então, gente? Menos 2 mais 4 dá 2. Dá 2. 2 dividido por 2, que dá 1. ym, 3 mais 6, 9. 9 por 2, fica, vamos deixar como frações aqui, né? 9 por 2 ou 4,5, como vocês quiserem. Ok, gente? Então, basicamente, aqui nessa parte do ponto médio, né? Lembrem aqui, né, sempre dessas duas coisinhas que a gente tem que fazer. E claro, né, se tu tiver com um gráfico bonitinho, tu sempre vai poder enxergar isso daqui. Ok, gente? Muito obrigado e continue aí na sequência, tem muitos exercícios resolvidos que são o que realmente fazem a diferença pra gente. Ok? Muito obrigado e até logo!